Quantas vezes se sentiu ansioso ou ansiosa por sentir que não é suficiente, por não ser suficiente? Neste 17º episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para a relação entre a ansiedade e a autoestima. Vamos perceber como é que a baixa autoestima pode nos deixar mais ansiosos, porque é que esta crença de não ser suficiente existe, de onde é que ela pode vir e o que é que nós podemos fazer no dia a dia para cultivar uma boa autoestima. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? A autoestima diz respeito à perspectiva que nós temos de quem nós somos. Como é que nós nos vemos como pessoas? Quais são as nossas características? Quais são os nossos aspectos positivos, aspectos negativos? Portanto, a autoestima diz respeito à percepção que nós vamos construindo ao longo do nosso tempo e que diz respeito ao nosso valor. Quando nós temos esta crença de não ser suficiente, esta é uma crença estrutural, porque trata-se do ser. Trata-se de olhar para mim e a minha pessoa, tal como eu sou, com as minhas características, com a minha forma de estar e de ser, não é suficiente para ser amado, para ser reconhecido, para ser valorizado pelas outras pessoas. E isto gera sofrimento e gera insegurança. E a insegurança faz com que nós nos coloquemos em causa as nossas capacidades, o nosso valor, o nosso sentido de existência até, não é? O nosso para quê, se eu não sou suficiente. E, portanto, isto vai nos dificultar no nosso dia-a-dia, porque se eu me sinto inseguro sobre quem eu sou, sobre o meu valor, sobre aquilo que eu consigo, sobre aquilo que os outros estão disponíveis para acolher, isso significa que eu vou questionar as minhas ações com frequência e, portanto, vou sentir-me ansioso ou ansiosa antes de determinadas situações de desempenho ou até para conhecer uma pessoa nova, construir aqui relações, mais insegura também, e vou tender também a olhar para as pessoas à minha volta tendo aqui uma perspectiva de que elas estão numa situação melhor do que a minha, elas têm mais valor, são mais amadas, merecem, não é, as suas conquistas, e eu vou-me comparar, o que também reforça este meu sentido de não ser suficiente. Como disse, esta é uma crença estrutural. Portanto, é o não ser, portanto, é eu sentir que eu não sou, e desculpem a repetição, eu não sou suficiente, é o ser. O ser é a minha pessoa, não é? A minha essência, a minha estrutura. E quando nós falamos de questões estruturais, temos que falar da nossa infância, temos que falar do nosso desenvolvimento, que é aí que nós temos contacto com as primeiras figuras de vinculação, os primeiros vínculos, as primeiras relações onde nós vamos ter a oportunidade de nos sentirmos merecedores, nos sentirmos seguros, acolhidos, nos sentirmos valiosos e válidos na pessoa que nós somos e, portanto, são relações fundamentais para a nossa estrutura. E quando nós trazemos esta crença de não ser suficiente, normalmente está relacionado com uma questão de vínculo, está relacionado com estas nossas figuras de vinculação, podem ser as primárias, o pai, mãe, como outras, os avós, por exemplo, também trazem aqui um papel significativo, ou outras figuras, tios, professoras, e portanto o somatório destas figuras pode contribuir destas relações com estas figuras de vinculação, podem contribuir para uma crença como esta, de não ser suficiente.
facto porque podemos ter crescido e vivido num ambiente de crítica, em que tudo aquilo que nós fazemos é questionado, é julgado, não há reforço positivo, não há elogio e, portanto, nós sentimos-nos menos, não é? Sentimos-nos insuficientes para aquela pessoa nos avaliar bem, não é? E de uma forma mais profunda sentimos insuficientes para aquela pessoa realmente gostar de nós. Portanto, enquanto crianças, o nosso funcionamento é mais simples, não é como a estrutura de um adulto, em que consegue olhar para as diferentes perspectivas, sair da sua e analisar as diferentes perspectivas para poder então dizer, não, esta pessoa está numa fase má e, portanto, não tem a ver comigo. Não, a criança vai sentir sempre que aquilo que é feito ou não é feito, aquilo que é dito ou não é dito, está relacionado com ela, está relacionado com o afeto que tem por ela. É por isso que nós falamos muitas vezes, quando se grita com as crianças, elas o que pensam automaticamente é não gostam de mim. E, portanto, e não está a gritar porque teve um mau dia, está chateado, está chateada, vou relevar isto e amanhã é um novo dia. Não, a criança não faz isto, a criança sente, não gosta de mim. E se não gosta de mim é porque eu tenho algo de errado ou porque eu não faço o suficiente. Sempre muito centrado no eu, que tem a ver com a estrutura da criança naquela altura. E, portanto, temos aqui a crítica recebida, temos a ausência de afeto ou pouco afeto, a ambivalência também, portanto, o ser próximo e o não ser, o ser uma base segura e depois o não ser, o ser crítico e depois ser validador. Sei que esta palavra existe, mas a mensagem é esta, a pessoa que valida. Portanto, esta ambivalência pode contribuir para esta crença de não ser suficiente. Claro que se nós estivermos a falar de ambientes de violência psicológica, de violência emocional, de violência física, de negligência, é natural que esta crença possa surgir. E em situações de limite de abandono, não é? Portanto, então aí eu não fui suficiente para estas minhas figuras de vinculação. E, portanto, é uma crença que vem de estrutura, não é? Vem das nossas bases, dos nossos alicerces. E, portanto, compreender isto, que primeiro ninguém se sente assim porque quer, há sempre uma raiz, nós não nascemos com esta crença, apesar de muitas vezes recebermos na nossa herança familiar determinadas crenças que se vão perpetuando e que vão mantendo determinados padrões familiares, mas nós não nascemos com esta crença, não é? De não sermos suficientes, mas ela está cá. Esta sensação, ela está cá. Então, perceber que isto tem uma base é fundamental para eu cuidar da minha autoestima e criar espaço para ir transformando esta crença dentro de mim. Nem sempre conseguimos fazê-lo sozinhos, e está tudo certo, porque olhar para as nossas dores a solo é realmente difícil e por vezes pode ser avassalador, até para o melhor terapeuta. Portanto, como seres humanos, nós muitas vezes precisamos de ajuda para irmos sarar estas feridas mais estruturais, mais profundas, e está tudo certo. E há coisas ao mesmo tempo que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para cultivarmos aqui uma boa autoestima e sentirmos-nos mais seguros em determinadas situações. Então, importa perceber, conseguir identificar quais são as situações e os gatilhos que me fazem sentir insuficiente e que fazem que eu questione a minha capacidade, que eu questione a minha competência, o meu valor. E então pode ser no trabalho, pode ser para quem estiver a estudar, não é? Na faculdade ou na escola, pode ser nas relações, pode ser sempre. Portanto, tentar identificar aqui quais são os gatilhos, pode ser a forma como alguém fala, quando eu erro, quando me questionam, quando estou em momentos avaliativos. Portanto, tentar perceber quando é que esta crença surge. E nós precisamos de regar o nosso jardim. Portanto, o jardim dos outros parece sempre mais verde do que o nosso, mas a verdade é que o nosso, independentemente de ser mais verde ou não, precisa também de ser regado, precisa de ser cuidado. E, portanto, nós devemos reduzir as comparações,
Não digo eliminar porque eu percebo que seja um desafio grande, mas quanto mais nós reduzirmos as comparações, melhor. Ou então irmos buscar inspirações, não comparações para ficarmos a sentir pior, a sentir que nunca vamos alcançar determinado patamar, que a vida é só melhor para as outras pessoas, porque não irmos buscar inspirações para aprendermos, para percebermos dali o que é que eu posso retirar para mim que pode ser útil para o meu dia-a-dia. Um ponto importante é nós também olharmos aqui para a nossa linha do tempo e identificarmos aqui as nossas conquistas, coisas que nós alcançamos, competências que nós desenvolvemos e irmos identificando nesta linha do tempo, desde o nascimento até ao presente. E para fazermos este levantamento, para podermos ter aqui as evidências que vão sustentar aqui as nossas forças, os nossos recursos e as nossas competências e as nossas qualidades. E esse é o passo seguinte, enumerar as nossas qualidades e depois fazer uma ligação entre essas qualidades e estas competências para vermos então aqui o nosso valor. Se tiver dificuldade em fazer isso, pode fazê-lo com alguém junto de quem confie, que pode também ajudá-lo a identificar estas capacidades e qualidades. E isto é importante para ter também um diálogo interno mais possibilitador. Portanto, transformar aquelas palavras negativas sobre si próprio em palavras mais possibilitadoras, realistas, sinta que acredita nessas palavras, para que possa então ir regando o seu jardim. Por exemplo, eu a cada dia que passo permite-me aprender e fortalecer as minhas capacidades. Por exemplo, a cada dia que passa eu acredito mais no meu valor. Eu consigo isto. Eu sou capaz de. Portanto, ir trazendo este diálogo e quando nós falhamos, sermos gentis connosco, porque a perfeição não existe e, portanto, sermos gentis connosco neste processo. Relativamente à ansiedade, portanto, a ansiedade, quando nós temos uma baixa autoestima, esta insegurança, esta baixa autoestima pode nutrir realmente sentimentos de desconforto, preocupação excessiva, criação de cenários catastróficos. Então, nós podemos pegar nestas nossas qualidades, nestas nossas forças e olharmos então para um cenário possibilitador. Olhar para aquela situação que nos deixa ansioso ou ansiosa e imaginarmos-nos com segurança, com confiança nessa situação, o mais detalhado possível, portanto, de preferência de olhos fechados, porque se torna mais real para nós e, portanto, criar esse cenário possibilitador. Estamos a semear dentro de nós possibilidades, fortalecimentos e a nossa mente vai agarrando estas possibilidades, estes fortalecimentos, até que eles se vão enraizando dentro de nós pela repetição. E, portanto, estas são algumas sugestões para cultivar aqui uma boa autoestima, para tirar um bocadinho de força a esta crença de não ser suficiente. Outra coisa que posso acrescentar aqui prende-se com as relações. Procure também olhar para relações da sua vida ou relações que teve no passado, em que por vários momentos ou em que mantém aqui este sentido de para esta pessoa eu sou significativo, eu sou suficiente, esta pessoa gosta de mim por quem eu sou e, portanto, identificar estas pessoas. Se eventualmente perceber neste processo que essas pessoas não fazem parte dos seus círculos ainda, aproveita este período para cultivar a sua autoestima, para se fortalecer, para trabalhar a sua assertividade, a construção de limites, o amor próprio, a autocompaixão, para conseguir procurar da sua parte transformar as relações que já tem e abrir-se para novas relações onde se posiciona de uma forma mais segura sobre si próprio. E, portanto, em resumo, nós temos aqui várias opções para cultivar aqui esta autoestima, reconhecer que nós não nascemos assim, portanto, há uma explicação na nossa história e que agora é nossa responsabilidade enquanto adultos de cultivarmos um bom jardim para nós. E, portanto, para cultivarmos esse bom jardim, identificar aqui as nossas competências e capacidades numa linha do tempo e
associar a qualidades que nós também listamos para nós depois no dia a dia irmos revisitando e irmos dizendo a nós próprios. E portanto transformar o nosso diálogo interno também é fundamental, sermos gentis, sermos autocompassivos, criação de cenários positivos em que nos vemos com essa segurança, com essa capacidade nesses cenários e trabalharmos-nos para trabalharmos as nossas relações, se for o caso, ou lembrarmos-nos das relações significativas que nós temos, em que nos acolhem por quem nós somos e lembrarmos-nos dessas vivências e trazermos para nós. E abrirmos-nos também para cultivarmos relações que sejam também seguras e construtivas para nós. Portanto, espero que tenha deixado aqui espaço para algumas reflexões, sugestões pertinentes para o seu dia-a-dia e, antes de terminar, subscreva aqui esta plataforma onde está a ouvir, deixe os seus comentários aqui nestes episódios, eu vou recebendo à medida que eu vou encontrando as pessoas, mas para quem eu não encontro, eu teria muito gosto em saber quais são as vossas reflexões, quais são as vossas perspectivas, portanto, deixem os vossos comentários, acompanhem nas redes sociais, nestas plataformas e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.